Olá, mulheres. Essa é a leitura 48 de 365 dias. Hoje leremos Levítico, capítulo 4, versos de 1 a 35. Vamos juntas? O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. Se o sacerdote ungido pecar, de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado um novilho sem defeito. Tirará o novilho à porta da tenda. Do encontro diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho, e o matará diante do Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco de sangue do novilho e o trará à tenda do encontro. E molhando o dedo no sangue, o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote também porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático, diante do Senhor, altar que está na tenda do encontro. Todo o restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. O sacerdote tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado que tirará junto com os rins. Assim como se tira isso do novilho do sacrifício pacífico. E o sacerdote queimará essas partes sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levará para fora do arraial, a um lugar puro, onde se lança a cinza e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança a cinza. Mas se toda a congregação de Israel cometer pecado involuntário, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda do encontro. Os anciões da congregação porão a mão sobre a cabeça do novilho diante do Senhor, e o novilho será morto diante do Senhor. Então o sacerdote ungido levará uma parte do sangue do novilho à tenda do encontro. Molharão o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu. Depois porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar que está diante do Senhor, na tenda do encontro. Todo o restante do sangue ele derramará na base do altar do holocausto que está à porta da tenda do encontro. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar. E fará com que este novilho, como fez com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É a oferta pelo pecado da coletividade. Quando um chefe pecar, fazendo de forma involuntária alguma das coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou que não fizesse, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o matará no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocaustos diante do Senhor. É oferta pelo pecado. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco de sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar do holocausto. Como no caso de sacrifício pacífico, queimará toda a gordura sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, no que se refere ao pecado, e este lhe será perdoado. Se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que não se fizesse e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal no lugar do holocausto.
Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco de sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote fará expiação pela pessoa, e o pecado lhe será perdoado. Mas se trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, deverá trazer uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal como oferta pelo pecado, no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco de sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. O sacerdote tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Leremos agora Levíticos, capítulo 5, versos de 1 a 19. Se alguém pecar porque, sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não quis revelar mesmo sobre a ameaça de maldição, essa pessoa levará a sua iniquidade. Se alguém tocar em alguma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, seja de um animal selvagem, de um animal doméstico ou de um animal que rasteja pelo chão, ainda que não se dê conta disso e se tornar impuro, então será culpado. Se tocar a impureza de uma pessoa, seja qual for a impureza com que se faça impuro, e não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, será culpado. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa má ou boa, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada com o juramento, e ele não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa dessas coisas. Quem for culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor do gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita, como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por essa pessoa fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Entregará as 2 aves ao sacerdote, que primeiro oferecerá a ave que é a oferta pelo pecado. O sacerdote destroncará a cabeça da ave, sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado, aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fará correr na base do altar. É a oferta pelo pecado. E da outra ave fará um holocausto, conforme o estabelecido. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará oferta pelo pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então essa pessoa que pecou trará por sua oferta 2 litros da melhor farinha como oferta pelo pecado. Não derramará azeite sobre a farinha, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregará a oferta ao sacerdote, e o sacerdote pegará um punhado de farinha como porção memorial e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote por essa pessoa fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma dessas coisas, e o pecado lhe será perdoado. O restante da farinha será do sacerdote, como no caso da oferta dos cereais. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário como oferta pela culpa. Assim, restituirá o que tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa,
e o pecado lhe será perdoado. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpada mesmo assim e levará sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a avaliação feita, para oferta pela culpa, e o sacerdote por essa pessoa fará expiação no que se refere ao erro que de forma involuntária cometeu, e lhe será perdoado. É oferta pela culpa, pois certamente se tornou culpada diante do Senhor. Leremos agora Marcos, capítulo 2, versos de 13 a 28. De novo, Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo visto isso, Jesus lhes respondeu: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, e sim os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para um casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Aconteceu que num sábado Jesus atravessava as searas, e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, para que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Ele lhes respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também no sábado. Leremos agora Marcos, capítulo 3, versos de 1 a 6. De novo, Jesus entrou na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de que o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Então lhe perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e, com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Leremos agora Salmos, capítulo 36, versos de 1 a 12. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito planeja maldades, detém-se em caminho que não é bom, e não rejeita aquilo que é mau.
A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Farta-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Estenda a tua misericórdia aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não deixes que os pés dos soberbos me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. Tombarão os que praticam a iniquidade. Foram derrubados e não conseguem mais se levantar. Leremos agora Provérbios capítulo 10, versos 1 e 2. Provérbios de Salomão. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. Amém? Que o Senhor nos dê a compreensão da sua santa e maravilhosa palavra, mas também principalmente a aplicação dela em obediência nos nossos corações. Eu sou a Jéssica e desejo que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Te espero na próxima leitura.